Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Pedro, Vossa Senhoria, indo direto às perguntas, Vossa Senhoria tinha conhecimento do descomunal esquema de corrupção sob o comando do presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli? Não. Durante o desenrolar dos trabalhos, não tinha, nem sequer posso afirmar se ele tem ou não tem responsabilidade, em que nível não me compete esse julgamento. Vossa Senhoria, então, não tinha nenhum conhecimento e nem desconfiava de nada desse esquema de corrupção? Não. Vossa Senhoria teria algum envolvimento com o presente esquema de corrupção investigado por esta CPI? Não. Vossa Senhoria ocupava um cargo influente na Petrobras e, diante desse fato, chegou a ter contato direto com o doleiro Alberto Youssef? Não. Vossa Senhoria conhece o senhor Pedro Barusco, já se reuniu com ele para tratar de algum assunto contratual ou eventual de propina na Petrobras? Eu tive a oportunidade de ouvir o senhor Pedro Barusco em 2 ou 3 comissões internas de apuração. E dessa oitiva, dessa comissão interna de apuração com o senhor Pedro Barusco, no qual o senhor disse que participou, foi discutido e foi colocado nessas 3 reuniões o quê? O senhor vai me permitir, mas a única coisa que eu poderia dizer, passado esse tempo, é que o senhor Barusco apresentou justificativas ou explicações técnicas para os fatos que estavam sendo analisados, não sendo possível, na ocasião, atribuir-lhe qualquer irregularidade. Então, a avaliação do senhor como gerente de segurança empresarial da Petrobras, das explicações do senhor Pedro Barusco, é que nada ali podia ser imputado a ele. Pelo menos nas 3 explicações das 3 reuniões que o senhor participou com ele. Durante um trabalho de uma comissão, nós convidamos várias pessoas que vão participar de entrevistas, como nós chamamos. Então, nessas entrevistas, tanto o coordenador quanto os outros membros da comissão dirigem perguntas à pessoa que está sendo entrevistada. E, ao final dessa entrevista, quando nós identificamos algum desvio, nós consignamos isso no relatório final. E o senhor identificou algum desvio? Ao que eu me recorde, do senhor Pedro Barusco, nada foi identificado, eu não me recordo de o nome dele constar em alguma não conformidade dessas que nós registramos. Então, o entendimento de Vossa Senhoria, então, enquanto gerente de segurança da Petrobras, o simples fato do senhor Pedro Barusco ter chegado nessas 3 reuniões, ter negado e ter feito explicações verbais na avaliação do senhor como gerente de segurança empresarial, um técnico experimentado, experiente como Vossa Senhoria, o senhor ficou satisfeito, não abriu nenhum procedimento de investigação, nem nada. O senhor se deu por satisfeito e aí a explicação do senhor Pedro Barusco, por si só, contemplou, não é, a Vossa Senhoria e, consequentemente, a gerência que Vossa Senhoria, pela sua experiência e pelo seu conhecimento, foi designado para poder exercer. Eu estava me lembrando aqui, enquanto o senhor falava, que na comissão do Comperj houve responsabilidade imputada ao senhor Pedro Barusco. O senhor só se lembrou agora? O envolvimento do Pedro Barusco no nível que ele está no envolvimento de corrupção na Petrobras. Aí o Pedro Barusco é um fato que passa desapercebido. A senhora só se lembrou agora? Senhor, o senhor me perdoe, mas no momento em que o senhor comentou, eu até fiz uma menção de interrupção. Era justamente para dizer que havia me passado aqui agora, nesse momento, a questão relativa ao Comperj. Ele, como era o gerente executivo corporativo da engenharia, ele poderia ou deveria ter percebido desvios nos processos e, consequentemente, foi imputada a responsabilidade, sim,
na comissão de Comperj. Como o senhor avalia o planejamento enquanto gerente que era responsável pela área para a instalação do Comperj? Eu não era responsável pelo planejamento para o Comperj, o senhor me perdoe. Eu fui responsável pela apuração de como ocorreram as circunstâncias de contratação, das diversas contratações feitas no Comperj. Então, nesse trabalho, nós tivemos oportunidade de identificar que houve falhas de planejamento. E o que chamou a atenção do senhor enquanto gerente para o fato de haver irregularidades na Comperj? O que foi que chamou a atenção de Vossa Senhoria? Nós tivemos falha de gestão, entre elas essa que já foi mencionada aqui no planejamento. Tivemos também falhas na condução dos processos licitatórios. Também comentei aqui a questão de um potencial direcionamento a partir da flutuação das estimativas da Petrobras. E quais os problemas o senhor identificou na RENEST? Eu não participei da comissão que fez a apuração da RENEST, ela foi conduzida por outro grupo. E na compra da refinaria de Passadina, o senhor identificou algum problema? O senhor participou da avaliação para a compra? Eu não participo dos processos de negócio. Apenas quando há alguma potencial irregularidade num processo de negócio, é que a minha área poderia ser demandada. No caso, foi constituída uma comissão interna de apuração, e nessa comissão interna de apuração, eu fui membro e pude constatar, sim, alguns problemas. Então, eu, dentro do conjunto dos membros da comissão, como eu disse, o principal deles foi essa inversão da lógica de negócio. O senhor acredita que houve ajuste de preços e direcionamento para as empresas específicas, no caso da Comperj e da RENEST? Eu coordenei a comissão do Comperj e o que nós identificamos de não conformidades, nós procuramos apontar e contamos também com prova emprestada da Operação Lava Jato. Mas o senhor apontou, mas o senhor então aqui afirma se houve ou não ajuste de preço e direcionamento, principalmente como coordenador que foi na questão do Comperj? Direcionamento, sim. Ajuste de preço fora do nosso alcance. Então, ajuste de preço eu não conseguiu identificar. O que nós conseguimos identificar foram variações nas estimativas da Petrobras. Agora, o senhor me perdoe, mas eu não consideraria esse fato, ele atribuiria essa expressão ajuste de preço, porque isso a gente não presenciou. O que a gente presenciou foi que uma estimativa, digamos, de 1 bilhão e 800 mil para uma obra. No momento seguinte, ela caiu para 1 bilhão e 500 e depois subiu para 2 bilhões. Então, isso foi o que a gente constatou. Mas o senhor então afirma que o senhor constatou, portanto, então, que houve direcionamento, foi isso que você disse, para empresas específicas. Direcionamento em cada processo que nós identificamos para uma empresa, nesse sentido, empresas específicas, não num conjunto mais amplo. Sim, mas para empresas em cada um dos processos, empresas que foram vencedoras do certame ali. Exato. Então houve esse direcionamento. Exato. Para que empresa A, ou empresa B, ou empresa C fosse vencedora daquele certame, daquele processo. Em alguns certames, sim. Então direcionamento claro e evidente. Direcionamento claro e evidente. Se foi identificado? O senhor está colocando uma expressão clara e evidente, que é difícil a gente afirmar. A gente identifica indícios de direcionamento. Quando nós vimos as estimativas da Petrobras passando por sucessivas mudanças, até que uma determinada empresa se encaixe dentro do perfil daquela estimativa,
nós interpretamos que isso é um indício forte de direcionamento. Em outras palavras, burlando todo o procedimento legal para que uma empresa, como Vossa Senhoria colocou agora, ela possa se encaixar naquilo que é exigido até ela ser vencedora daquele certame. Sim. Ok. O senhor tem conhecimento de ativos que a Petrobras possui ou possuiu na África? Pela imprensa e também os ativos que eu tive a oportunidade de visitar e de prestar algum tipo de apoio de segurança quando surgiu alguma situação que demandou esse tipo de providência. O senhor acabou de afirmar que coordenou essa etapa do Compes. E o TCU apontou que, dado o atraso nas obras do Compes, o prejuízo seria de 1,4 bilhão de reais. Como o senhor explica isso? Na comissão que nós coordenamos, nós identificamos realmente um prejuízo que, pelo menos num caso, nós identificamos um prejuízo de 1 bilhão. E justamente decorrente da questão do planejamento incipiente ou infeliz. Então, quando vai ser feito um planejamento para uma obra, tem que ser feito um trabalho de modo que todas as ações se concluam aproximadamente no mesmo período, para que não haja pedaços da obra concluídos, enquanto outros pedaços ainda estão em construção. Então, no caso do Comperj, nós identificamos que algumas partes da obra foram concluídas, praticamente 80% concluído, enquanto outras partes ainda demandariam um tempo razoável para a construção, e isso acarretou prejuízos sérios dessa ordem de 1 bilhão, por necessidade de rever contratos para hibernação e condicionamento de equipamentos. Só para encerrar, senhor presidente, só duas perguntas. Houve contratação de alguma empresa identificada, né, obviamente, pelo trabalho de Vossa Senhoria, sem que o projeto básico estivesse pronto? Sim. O senhor sabe, o senhor recorda qual foi essa empresa, em qual contrato? Excelência, isso consta do relatório. Agora, de cabeça aqui, eu não lembraria. Perfeito. Só para encerrar, senhor presidente, os diretores da Petrobras poderiam tomar decisões que envolvessem grandes contratos ou pagamentos sem o Conselho de Administração da Petrobras tivesse conhecimento ou sobre eles deliberasse. O senhor sabe me afirmar isso? A Petrobras tem um sistema de governança em que alguns fatos estão no controle da diretoria executiva. Outros exigem parecer do Conselho. Então, por exemplo, aquisição de ativos ou venda de ativos exige a participação do Conselho. Agora, uma vez que o Conselho tenha aprovado um projeto, um plano de investimentos, cada um dos procedimentos relacionados àquele plano não necessariamente terão que passar pelo Conselho, segundo eu entendi do tempo que trabalhei lá. Ok, muito obrigado, senhor presidente. Agradeço, deputado André Moura, e vamos agora para a lista de inscrição dos senhores.